junto. Desse jeito para mim. Glórias a Deus. Aleluia. Abram suas Bíblias em Filipenses 3, seus celulares. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13. Filipenses deve estar na Bíblia de vocês, você viu? 3:13. Yes. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu vou ler do 13 em diante, tá bom? Que hora que eu achei que tem que parar? Não, tá. Tá bom? Tá bom. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus te revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficácia, o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias a Deus. Eu estava justamente ontem, estava na minha casa, meu genro, homem de Deus, e nós estávamos justamente conversando. Eu pergunto sempre para ele como é que está a igreja dele, né? E conheço muitos pastores, e sempre pergunto como é que está a igreja, como é que estão as coisas. E a última vez que eu fui foi no batismo da minha neta, a mais velha, e a igreja cheia, né? E eu falei, nossa, está cheio de visitantes? Eu falei, não, a maioria aqui não é muito visitante não, a maioria é membro mesmo. Devia ter umas 100, 120 pessoas. Aí ele falou, não está cheio não, saiu muita gente. A igreja está passando por uma fase difícil. Aí eu falei para ele, mas assim, como assim saiu muita gente, né? Da última vez que eu vi estava cheio, vocês tinham que colocar cadeiras, não faltava cadeiras, né? Aí ele falou, saiu muita gente, eu digo 15 sentados. Eu falei, meu Deus, mas por que saiu tanta gente, né? Aí nós estávamos justamente conversando sobre isso. Aí a minha neta, uns falam, é o pastor que faz isso, é a pastora que faz aquilo, né? Tal. Aí eu olhei para o meu genro e falei, o problema não é esse. O problema é que a Bíblia ela nos avisou que chegaria esses dias. Que haveriam dias muito ruins, muito terríveis, dias de esfriamento, tempos em que as pessoas, eu lembro, eu tive um membro que ele voltou na minha casa depois de muito tempo, ele e a esposa dele, falou, agora eu estou com uma nova visão, eu não estou indo mais na igreja não. Aí ele ainda falou para mim assim, me livrei de tudo aquilo. Eu livrei de tudo aquilo agora, eu só assisto televisão, só direto na televisão. Acho que a Santa Ceia sai pela televisão, direto na boca dele. O vinho também, deve ser desse jeito, né? Meu Deus do céu. Aí eu falei para o meu genro, teu pastor não é um pastor ruim, é um ótimo pastor. O problema é que muitas vezes as pessoas esperam que saia relâmpago da gente, saia trovão da gente, não é isso? Porque quando eu estava pastoreando na igreja, eu lembro que eu fui numa igreja pregar, e meus membros eles olharam para mim e falaram assim, pastor, por que você não prega assim lá na igreja? Eu falei, porque eu não sou assim. Vocês estão olhando para mim, querendo me comparar com outros pastores. Eu falei, eu sou esse. Eu vim hoje justamente com a camiseta do
toda vez que eu vou indicar uma igreja para alguém, a primeira coisa que eu faço é, eu indico para uma igreja que eu conheça os pastores, eu conheça a índole deles, eu conheça o dia a dia deles com Deus. Se eu fosse indicar para alguém aqui em Ribeirão Pires, eu não moro aqui, eu moro em São Caetano, eu indicaria essa igreja. Mas eu indicaria por quê? Porque eu conheço os pastores, eu conheço o dia a dia deles, eu conheço a vida deles. Eu ando com eles, sei os passos deles, sei tudo da vida deles. Porque muitas vezes a gente olha aqui e nós vemos um pastor brincalhão, vemos uma pastora chorona, não é? Olhamos aí, vocês olham um pastor que sobe com a camiseta do Palmeiras. Gente, eu sou missionário. E eu olho para a palavra de Deus, eu olho para Paulo, e eu vejo Paulo se fazendo de grego, se fazendo de judeu, eu vejo Paulo fazendo o possível e o impossível para ganhar uma ovelha. E lá em Coríntios ele fala também, ele fala para os filhos dele, para Timóteo principalmente, ele fala para eles: olha para mim, seja meu imitador, olha para mim, porque tem muitos que estão abandonando a fé, tem muitos que estão, naquele tempo já estavam tendo um certo comichão no ouvido e buscando esses outros pastores, esses outros líderes, que eles falavam são líderes que só pensam neles. Passei por muitos lugares, igreja, acredite em mim, passei por muitos lugares que na hora que você vai descobrir, meu Deus do céu, você fala: meu Deus, eu tinha tanta confiança nesse fulano, nessa pessoa, mas são pessoas que cuidam do seu ventre, são pessoas que cuidam dos seus prazeres, são pessoas que estão com a igreja, mas não se importam. Então, se eu tivesse a oportunidade de falar para alguém, eu falei: pode ir lá, confia. Ah, mas o pastor é brincalhão e tudo mais, mas eu conheço, é homem sério. Então é aquilo que eu falo: sede nossos imitadores. Não porque não olha para mim porque eu torço para o Palmeiras, não olha para mim porque eu brinco, não olha para mim porque eu gosto de festa, não olha para o pastor porque o pastor é brincalhão, não olha para a pastora porque a pastora é chorona. Porque se vocês olharem para tudo isso, certamente vocês vão achar um monte de defeito. Porque eu tirei essa conclusão ontem. Eu vi meu genro, minha filha e minha neta, eles falando do pastor, tentando achar um motivo por que a igreja esvaziou. Eu quero que vocês se lembrem que nós ficamos dentro da nossa casa, e hoje o acesso é muito grande. E as pessoas hoje têm acesso aos reality shows, eles têm acesso às músicas, eles têm acesso a tantas coisas. Nós temos acesso a tudo isso, e é muito mais o que nos derruba do que aquilo que nos levanta. É muito mais forte. Você não vai conhecer nenhuma igreja que fale: a nossa igreja multiplicou, nossa igreja só cresce desesperadamente, a gente não sabe o que faz mais. Pode crescer, às vezes cresce com inchaço, mas daqui a pouco diminui de novo. A maioria vai falar assim: esvaziou o culto de oração, 2 pessoas, 3 pessoas. Meu culto de oração tinha eu e outro irmão só, você acredita? Era só eu e outro, o guerreiro. E ele estava ali, ele orava. Aí eu levantava e estava orando ainda. Eu falava: não é possível, deve estar dormindo. Tenho certeza que ele está dormindo. Ele não deve orar mais que eu, não. Mas era só ele vinha a pé. Eu ia de ônibus para a igreja e ele ia a pé. Eu andava uns 3 quilômetros tranquilo para chegar na igreja. A igreja inteira não ia, gente. Aí, mesma coisa, culto de oração é assim. Palavra, então, ensinamento. Meu Deus do céu, como é difícil ensinar, como é difícil doutrinar, como é difícil explicar a palavra. Aí eu estou explanando lá, ensinando, que eu amo fazer isso, né? Minha neta falou: eu preciso voltar para a teologia. Eu já me perdi nesse negócio de gregos, judeus aí que você falou aí, essas coisas todas. Mas nasceu na igreja. Minha neta nasceu na igreja. E eu vi eles se debatendo: pastor isso, pastor aquilo. Aí eu falei: gente, o pastor prega maravilhosamente bem. Pode errar no meio do percurso, pode ser que ele errou no meio do percurso. E algumas pessoas olharam para aquele pastor e não olharam aquele lado de homem de Deus, mas começaram a olhar para ele de outra forma, não tentaram
um homem sério na palavra, um homem de uma mulher só, entendeu? Temos que copiar essas coisas. Porque verdadeiramente, uma coisa eu falo, quando eu olho, eu falei para o meu genro ontem, quando eu olho para a palavra, o meu genro, eu olho Paulo e eu olho Jesus Cristo. O que eles tinham em comum? Quando eles falam, sejam meus imitadores, mas ser imitador do quê? Eu olho para Jesus Cristo, ele vem para a terra, e ele passou por tudo que nós passamos. Paulo passou por tudo que nós passamos, até trabalhou. Jesus foi carpinteiro. Paulo ele fez um trampo de arrumar rede, né, durante um tempo também. Passou por todos esses percalços que nós passamos na vida. Mas aonde eu olho que nós podemos imitar eles é uma coisa: Jesus Cristo foi o maior missionário de todos os tempos. Paulo veio em seguida. Paulo foi um dos maiores missionários fora Jesus Cristo. O que eu olho é o seguinte: Paulo ele fala, ficou para trás. Em outras palavras, Paulo olha lá atrás e ele fala assim: eu tenho como esterco o meu judeu, que eu falo judeu, que eu falo romano, que eu falo grego, que eu falo em várias línguas. Eu tenho como esterco tudo isso. Eu tenho que esterco aquilo que eu sei, que eu fui criado aos pés de Gamaliel, doutor na lei, o meu mais forte naquela época. Isso aí para mim não significa mais nada. Eu quero seguir adiante, em direção ao alvo que é Jesus Cristo. É isso que eu quero. Quando perguntavam para Jesus Cristo, e aí Jesus, como é que vai ser, como é que é? Jesus Cristo, como é que vai chegar essa hora, como é que vai ser? Ele fala assim: não interessa nada para mim, meu único interesse é a cruz. Meu único interesse é cumprir aquilo pelo qual eu vim aqui na terra. Meu único interesse é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É o único interesse que eu tenho. E quando se fala com Paulo é a mesma coisa. Tive muitas coisas, já fui rico, sei viver com muito, sei viver com pouco. Sou letrado, sou estudado, conheço mais qualquer um, mas para mim o que interessa agora é ganhar vidas. O que interessa agora é seguir adiante. A verdade é o seguinte, que nós paramos muitas vezes no meio do caminho. Paramos porque esquecemos de ser imitadores de Cristo. Esquecemos de ser imitadores de Deus, ser imitadores da palavra, buscar, olhar para a palavra, fixar os olhos, não olhar para o mundo, não olhar para a televisão, não olhar para as coisas que acontecem, olhar para Deus e abandonar o mundo. Não significa que você vai ter que ser um eremita, se abdicar de tudo, não vai ter conforto. Não, queridos. Significa seguir adiante, olhar para frente, continuar marchando, olhar para o alvo, mirar nele. Por isso que a palavra fala: nem para a direita, nem para a esquerda, fica firme numa linha só, porque essa é a única linha que você fica firme, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Essa linha é que te levará em direção ao alvo. Mas você nunca chegará em direção ao alvo se você olhar para trás. Você nunca chegará em direção ao alvo se você parar no meio do caminho para tomar um café, para tomar uma cerveja, para bater um papo com os amigos e ficar ali, sabe, assentado. A palavra fala que você pode entrar até chegar na rodinha. Você não pode se assentar e relaxar e se sentir à vontade no meio da roda dos escarnecedores. Não significa que você tem uma roda, você não vai, cumprimenta um, cumprimenta outro e sai fora. Só não assente para não perder tempo. Não gaste o teu tempo precioso, o tempo que Deus te deu. O tempo que é muito precioso, porque nós temos um chamado precioso, nós temos um chamado fortíssimo. Paulo em Coríntios ele fala: eu não quero mais me achegar a vocês com palavras comuns, eu quero chegar com vocês com palavra de poder. Porque é de poder que a palavra é gerada. A palavra de Deus, ela é gerada de poder. Porque sem poder, sem esse poder na palavra, nós não conseguimos gerar filhos para Cristo. Que Paulo fala, ele deixa bem claro: eu gerei vocês para Cristo, por isso digo que vocês são meus filhos. Nós somos geradores.
de filhos. Seguir para o alvo é isso. Seguir para o alvo é olhar para Cristo e falar: Senhor, me dê quantos eu puder levar comigo, Deus. Quantos eu puder trazer, Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus por esse lugar, louvo a Deus pelos pastores. Mas o bom é nós podermos trazer o quanto nós pudermos. Porque qual o resumo de que nós estamos indo em direção ao alvo? Qual o resumo que nós não ficamos parados no meio caminho? O resumo é nós começarmos a trazer pessoas, vidas aqui. Nós sermos homens e mulheres de Deus estrategistas. Eu falei para o meu genro ontem, eu falei: Juninho, o problema é o seguinte, teu pastor, ele deixou de ser estrategista, porque quando eu cheguei na igreja, a coisa que mais me admirou é o seguinte: a igreja aqui, aí atravessa a rua, tem o canteiro, e do outro lado tem outra avenida, e no canteiro eles enchiam de cartazes, de faixa. Não estou nem aí com ninguém. A timidez faz com que nós fiquemos parados. A timidez faz com que nós deixamos de conquistar. A loucura de Deus é o que basta para nós. Quando nós nos convertemos, gostoso da conversão é a loucura de Deus. É não ter vergonha, não ter essa timidez. Aí vou colocar uma faixa do lado de lá. Eu falo: não faz isso não, vai me matar de vergonha. Que vergonha que nada. Que vergonha que nada, é tão gostoso isso. Eu lembro que eu desci, que uma vez eu peguei um ônibus para ir trabalhar. Meu Deus do céu, meu pastor, missionário, ganhamos tanta gente para Cristo. Meu Deus do céu, tanta coisa nós fizemos. Eu tenho que trabalhar sossegado no sábado. Deixei a minha mulher limpando a casa, fui trabalhar. Aí eu vi um rapaz tocando violão e dois segurando uma faixa falando de Cristo. E ele tocava violão e o outro cantava. E olhava para o ônibus e ficava dando risada para a gente, sem a menor timidez, sem ter a menor vergonha. Eu tenho certeza que dezenas de pessoas na igreja falaram: você é louco, vou nada, não tenho coragem, não faço isso não, vou pagar esse mico não. Mas na hora que eu olhei aquilo, o Espírito Santo mexeu comigo. Mexeu comigo porque o Espírito Santo perguntou para mim: você tem coragem de fazer isso? Eu falei: Deus, tem muita coisa que eu tenho coragem, mas tem muita coisa que eu... ainda bate a timidez, né? Tem coisa que bate a timidez. Eu falei: meu Deus, que gostoso. Que gostoso, Senhor. Esse é o primeiro amor, Senhor. Pessoas que estão no alvo. Eles não estão indo em direção ao alvo. Eles estão no alvo. Quando você não vê timidez, quando você vê pessoas fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Espírito Santo pula dentro dele, eles não estão indo em direção ao alvo, eles estão no alvo. Louvado seja Deus. E o que nós precisamos é isso, é tirar toda essa timidez. Eu lembro que quando Jesus Cristo curou ele, primeira coisa, jogou a capa para trás. Levanta e anda. Já pegou a capa de pedir esmola, falou: essa vida não me pertence mais, eu não quero mais saber dessa vida agora, eu quero seguir aquele que me curou, eu quero seguir aquele que me levantou, que me tirou dessa vergonha, que me tirou dessa posição de vergonha, essa posição de pedir esmola. E é o que eu quero. Eu quero tirar aquela capa do passado. Você fala: mas você é um pastor. Mas o pastor para no meio do caminho também. O pastor, quando ele olha, fala: Senhor, eu tenho certeza que a pastora Chefe, o pastor Arthur, eles se perguntam a mesma coisa: Deus, o que eu faço, Deus? Essa é a pergunta de qualquer pastor, né, pastora? Essa é a pergunta de qualquer pastor: Deus, o que eu faço para te agradar? O que eu faço para te servir, Senhor? O que eu faço para alcançar, Deus? O que eu faço, Senhor, para seguir adiante, Senhor? Essa é a pergunta que não se cala, que bate todo tempo na porta do nosso coração. O que é que eu faço, Senhor? E a minha vontade, o desejo do meu coração é esse, Senhor. Joguei a capa da vergonha, Senhor, eu quero seguir aquele que me levantou.
Porque eu vivia também na vergonha, todos nós vivíamos numa vergonha. E todos que olharam nós, nos convertendo, todos que olharam para nós, nos levantando e seguindo a Cristo, todos esperaram. Eu tenho certeza de camarote, só aguardando o momento que nós iríamos tropeçar e cair para poder falar. Falei que não ia dar certo? Eu te falei que era fogo de palha? Eu não te falei isso? E muitos são motivo de zombaria. Mas eu quero ser que nem esse que jogou a capa para trás. Falou: Senhor, obrigado por me tirar da vergonha, obrigado por me tirar da humilhação. Eu quero seguir aquele que me salvou, eu quero seguir aquele, Senhor, que me levantou da cinza, aquele que olhou para mim diferente, aquele que não olhou para mim como um trapo, Senhor, aquele que não olhou para mim como um mendigo, mas me olhou como um homem, me olhou como uma pessoa especial. É esse que eu quero seguir, aquele que olhou para todos vocês de uma forma especial, que olhou para mim de um jeito especial, que não olhou para mim na época, não vamos dizer no meu pior pesadelo, que as pessoas olhavam e tadinho, coitado, olha só que situação que ele chegou. Mas um Deus que olha para mim: eu vejo algo em você, eu vejo um potencial em você que ninguém enxerga. Eu enxergo algo em você. Eu falei: Senhor, mas eu? Sim, você. Aleluia. Glórias a Deus. Um Deus que briga pela gente, querido. Um Deus que não mede esforços. Um Deus que abre mar. Um Deus que entra no fogo junto com você. Aleluia. Um Deus que entra na briga. Um Deus que só pede a tua fé. Ele não pede mais que isso, Ele só pede a tua fé. No momento que você mostra o suficiente: Senhor, eu sou contigo de verdade. E Deus olha e fala: agora eu creio que você é comigo de verdade. Larga o cutelo, toma a ovelha e leva teu filho para casa. Um Deus que quando você crê de verdade, Ele fala: vai para trás que essa guerra não é mais tua não. Deixa essa guerra, que essa guerra é minha. Deixa que nessa peleja você não vai levantar um dedo. A única coisa que eu queria de você era olhar para os teus olhos e saber que você me ama. E saber que você largou tudo por amor a mim. Era a única coisa que eu queria saber. Que eu queria enxergar dentro de você. Agora é comigo. Deixa que eu vou fazer. Eu vou entrar. Essa peleja é minha, não é tua mais. E é esse Deus, amados. É esse Deus que vos foi apresentado. E é esse Deus que eu faço hoje. Bater na porta do teu coração novamente, falar para você: sede imitadores, busque esse Deus, aleluia, busque, olhe para a palavra, olhe para as escrituras e olhe o rastro de sangue que foi deixado de Gênesis, Apocalipse, de homens e mulheres que deram a sua vida, aleluia, para que nós fôssemos imitadores deles. Olhe para as escrituras e veja o tamanho esforço que foi feito para que nós hoje pudéssemos glorificar a Deus. Louvado seja Deus. E a única coisa que Deus pede de nós é isso: siga em frente, olha para mim, fica firme, não para no meio do caminho, não para porque os tempos são ruins. Sede imitadores da palavra, sede imitadores de Cristo, sede imitadores. Busque a perfeição. Busca a perfeição, porque poucos entrarão. Será com muita luta, pastora, que nós encheremos essa igreja? Não vai ser com pouca luta, não. Vai ter que ser com muita ousadia. Vai ter que ser com muita busca. Vai ter que peneirar. Vai ter que buscar uma agulha no palheiro. Amém? Nós buscamos agulha no palheiro. Não, mas vai ter que ser desse jeito. Mas vamos encher, Senhor. Vamos buscar, vasculhar. Mas tem. Se nós olhássemos aqui e falássemos: Senhor, não tem mais nada que fazer, mas tem
fazer, tem muito que buscar, tem muito que olhar para Cristo e falar: aonde está, Senhor? Qual é o alvo, Senhor? Aonde estão os alvos, ó Deus? Se nós somos teus imitadores, nós somos ganhadores de almas, Senhor. Se nós somos imitadores, Senhor, nós olhamos para frente, Senhor. Nós não olhamos para trás, Senhor. Porque o que tem lá atrás, queridos, não é verdade? Eu sei que Deus, Ele mostrou, deixou bem claro o que tinha na frente. Meu Deus, na hora que os espias olharam, viram 2 homens carregando um cacho gigante de uva. Tem que ser 2, porque um cacho muito grande de uva, disso eu entendo, porque meus parentes são tudo agricultores. Um cacho muito grande de uva, se você carregar sozinho aquela uva Itália, ela está assim, ela vem vindo até o último vinha. Se você carregar sozinho, você destrói todinho ele. Ele começa a cair uva para todo lado, ele começa a estragar a uva. Então tem que ser 2 carregando com muito jeitinho. E Deus fez questão: olha o que tem para vocês. Olha o que tem para vocês. Olha o que espera vocês. Terra que mana leite e mel, terra de capim, terra que vocês podem criar o gado com fartura, terra de mel, terra que dá flor, terra que dá fruto, onde a abelha está lá o tempo todo. Essa terra que eu tenho para vocês. Deus dá a opção para nós. Olha para frente, terra que mana leite e mel. Olha para frente, atravessa o Jordão, vai para a terra prometida, vai para o alvo. Olha para frente, vai para o alvo. Mas tem muitos que olham para trás e sentem saudade de coisas vis, sentem saudade de coisas que não tem proveito nenhum. Muitos olham para trás e sentem saudade até da escravidão, porque o que nós vivíamos era uma escravidão. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que todo aquele que é vencido é escravo daquele que o venceu. E nós éramos escravos. E toda vez que nós olhamos para trás, nós sentimos saudade de sermos escravos novamente. E quando Deus mostra para nós: olha lá a terra que mana leite e mel, corre para ela, atravessa. Mas como nós chegamos, Senhor, no alvo? Como nós alcançamos uma terra que mana leite e mel? Com poder. Amém. Com poder. O começo é com poder. Primeiro, o que você vai fazer? Abre esse Jordão. Já começa com poder. Ninguém chega na terra prometida, ninguém alcança o alvo sem poder, sem olhar para Cristo, sem ser transformado. Então nós alcançaremos, chegaremos onde nós queremos. Todos nós chegaremos, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai. Mas para chegar, é como Paulo disse, sem palavrinha, sem conversinha, sem muita coisinha, é com poder, é com palavra de poder, é com virtude, é abrir o Jordão logo de cara, para vocês entenderem. É conquistando, é tirando aqueles que estão tomando conta daquilo que já é nosso. Porque aquilo que já é nosso, eu tenho certeza que está esperando a gente, mas tem inimigos no meio do caminho, tem lugares que precisam ser atravessados com o poder de Deus, tem que ter sinal de Deus, aleluia. Isso é uma coisa que o povo de Deus sabe fazer, isso é uma coisa que nós, que somos filhos, porque foi nos dado esse poder de sermos chamados filhos de Deus, isso é uma coisa que dá para nós fazermos, é gerar poder, porque nós somos filhos e nós conseguimos mover o braço de Deus a nosso favor, aleluia. Nós conseguimos tocar o coração de Deus. Qual filho não consegue tocar o coração do seu pai? Qual filho quando grita pai, e o pai não sai correndo no socorro do filho? Qual filho não consegue fazer isso com o pai? Qual filho não consegue fazer com que seu pai enche os seus olhos e corra em direção a ele? Nós conseguimos fazer com que o nosso pai estenda as suas mãos, nós conseguimos fazer com que o nosso pai alegre o seu coração, nós conseguimos fazer com que o nosso pai venha correndo em nosso auxílio, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo, fique de pé em nome de Jesus. Já faz bastante tempo que você está sentado. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter escolhido a gente, Senhor, a dedo, Deus, por nós estarmos aqui, Senhor. Somos poucos, ó Senhor, mas Pai, temos muito para te dar, tem muito para oferecer, Senhor, tem muita coisa para tirar daqui, Senhor.
Senhor. Eu sempre falo, Deus, que o Senhor é um garimpeiro, Senhor, de riquezas, ó Senhor. Quando todos olhavam para mim, olhavam para os que estão aqui, Senhor, e não viam nada, o Senhor dizia no meu coração: eu vejo muito em você, eu vejo algo especial. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Nós queremos te glorificar todos os dias, ó Pai. Pai, queremos trazer almas para esse lugar, Senhor. Nos conduz, ó Deus, todos os dias em direção ao alto, Senhor. Nos faça, Senhor, geradores, dínamos de poder, Senhor. Neste lugar, Senhor, que essa palavra seja, Senhor, conduzida pelo teu Espírito como uma flecha que vai em direção ao alvo, em nome de Jesus Cristo. Que não sejam palavras, ó Pai amado, vãs, ó Pai. Que não sejam simplesmente palavras, ó Pai, que não chegam a lugar nenhum, Senhor. Mas que seja como um martelo que esmiuça a pedra, Senhor. Que seja, Senhor, como um martelo, Senhor amado, que bate, Senhor, e abre caminho, Senhor, e quebra as fortalezas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, a tua presença, nós queremos o teu Espírito Santo conosco, Senhor. Porque senão o que estamos fazendo aqui nesse lugar, Senhor, se o teu Espírito não estiver conosco, Senhor, se o Senhor não estiver nesse lugar, se o teu Espírito, Senhor, não mover o poder de Deus nesse lugar, Senhor. Ah, Senhor, nós acreditamos, ó Pai, e acreditamos nos sinais, ó Pai. E em todo o tempo nós cremos, ó Pai, na tua mão estendida. Nós cremos, ó Pai, na virtude do teu Espírito saindo de nós, ó Deus. E cremos, ó Pai, que há a palavra de poder nesse lugar, Senhor. Ah, Senhor, eu vejo vidas transformadas, vidas sendo geradas para ti, Senhor. Oh, Senhor, eu vejo rostos, ó Pai, abatidos, sendo iluminados, ó Pai, pela palavra, sendo iluminados pelo teu Espírito, Senhor. Traz alegria nos rostos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Traz alegria, Senhor, naquele que foi abatido, Senhor, pelo dia a dia, pela confusão, Senhor, pela contenda, Senhor. Oh Deus, pelo emaranhado, Senhor, que é esse mundo, Senhor. Traz alegria, porque seu Espírito, Senhor amado, pode fazer isso em nome de Jesus Cristo. Eu creio na tua palavra, creio no teu poder, Senhor, e creio, Senhor, como a pastora sempre diz, ó Pai, creio em coisas novas, ó Pai. Creio, Senhor amado, numa segunda casa mais poderosa. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor é um Deus, ó Pai, de mão estendida, Senhor, sempre pronto, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele Pai esperando o teu filho voltar, Senhor. Eu creio em tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para dizer, Deus, trabalha, Senhor, em nós, porque nós, ó Pai, não sairemos dos teus pés, ó Pai, porque tudo aquilo que é lançado nos pés da cruz, ó Pai, tudo aquilo que é lançado nos teus pés, ó Pai, o Senhor ouve e responde. Louvado seja Deus. Então tudo que foi lançado nessa noite, da tua boca, nos pés da cruz, o Senhor responderá em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar pelas crianças? Amém? Glória a Deus. Solange, pega esse bebê aí. Amém. Bendito e poderoso Deus, nós queremos uma semana vitoriosa, Senhor, para nossos filhos, ó Pai. Uma semana, Senhor, que o Senhor vai blindar os seus olhos, vai blindar o coração deles, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os olhos dos nossos filhos, guarda os ouvidos dos nossos filhos, guarda o coração deles, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos no mundo, Senhor, nós não pertencemos a Ele, mas estamos, ó Pai. E só o Senhor, Pai, para nos livrar, Senhor. Só o Senhor para livrar nossos filhos, ó Pai, de toda contaminação, Senhor, de tudo aquilo que o mundo traz de mal, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, dá-nos uma semana de vitória, Senhor. Dá-nos uma semana de conclusão, Senhor. Dá-nos uma semana, Senhor, não de expectativa, Senhor, mas de realização, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, traz a existência, Deus, em nome de Jesus. Aquilo que não é como se já fosse, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos glorificar, testemunhar o Teu nome, Senhor, e dizer o quanto o Senhor é grande. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Amém? As palmas do Senhor.
E o café está ao lado.